Projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região tem hoje a honra de receber o Dr. Rodrigo Fortunato Goulart, advogado com 25 anos de experiência, uma pessoa com muita capacidade de comunicação, tem uma atividade também muito boa na área do magistério, é diretor do Instituto dos Advogados do Paraná. E temos a honra de recebê-lo, como já afirmei, e agradeço desde logo em nome do nosso presidente, desembargador Célio Horst Baldauf. Doutor Rodrigo, muito boa tarde. Boa tarde, Hernani, agradeço o convite e muito honrado estar aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Tudo bem. Doutor Rodrigo, curitibano, em que escolas o senhor estudou? Eu estudei no Colégio Bom Jesus, aqui no centro, e estudei no Colégio Marista Santa Maria, então um colégio franciscano e um colégio marista, né, sob filosofia de Marcelino Champagnat. Perfeito. E de lá, onde é que surgiu sua vocação para o direito? Eu acredito que a vocação para o direito nasceu desse sentimento, né, da busca pela justiça, né, pela vontade de fazer justiça àqueles que são vítimas, né, de atos irregulares, de atos ilícitos, e essa vontade de com muita paixão, buscar o melhor e entregar o melhor para as pessoas através do Poder Judiciário, né? O advogado, sendo imprescindível para a administração da justiça, ele busca a justiça através do Poder Judiciário e busca entregar às pessoas, né, aos cidadãos comuns, aquilo que é de cada um por seu direito. Perfeito. Qual faculdade o senhor cursou? PUC do Paraná. PUC Paraná. Perfeitamente. E depois fez mestrado e doutorado ainda. Fiz especialização na PUC, mestrado e doutorado. E defendi o doutorado na área do direito do trabalho. Direito do trabalho. Inclusive, a minha tese tem muita relação com os acontecimentos atuais de plataformas, de subordinação, né? Então, a tese que eu defendi foi sobre o trabalho autônomo e o contrato de emprego. Perfeito. Aprovado com méritos. Foi aprovado. Quem participou da banca foi, inclusive, um dos membros da banca foi o então ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Ele participou da banca, na época ele era professor do mestrado e doutorado da PUC do Paraná. Então tive a satisfação, a honra de tê-lo como membro do corpo docente lá e poder beber um pouco direto da fonte, né, de um grande professor que foi o professor Luiz Edson Fachin, e quem me orientou no doutorado e no mestrado também o professor Marco Antônio Villatori. Perfeitamente. Já foram ouvidos ambos nesse projeto do TRT-9. Muito bom. E onde é que surgiu essa opção pelo direito do trabalho? Na verdade, o senhor já disse isso, né? É a busca pela justiça. E o direito do trabalho, eu acho que se encaixa exatamente nisso de uma maneira muito mais direta do que as outras instâncias do Poder Judiciário. O direito do trabalho ele é um direito apaixonante, né? Porque como dizia o professor Fassbender Teixeira, é um direito de trincheira, né? Nós estamos ali num Vietnã, numa primeira instância, numa trincheira, na trincheira do direito. Costuma-se dizer que a advocacia trabalhista e a advocacia criminal são muito mais ligadas, né, com essas questões que estão aí no dia a dia, as questões humanas, né? Então, tudo isso chega para nós e chega diariamente para os advogados. Todos esses dramas humanos, no caso da advocacia criminal, né, são questões dramáticas, e no caso da advocacia trabalhista também. As relações capital-trabalho envolvem uma série de situações que podem ser angustiantes, dramáticas, e nós, advogados, estamos ali para propor a melhor saída, a melhor alternativa, orientar os nossos clientes, né? Então, tudo isso faz com que a gente se envolva com as causas dos nossos clientes, né? E não tem uma causa igual a outra. Então a gente atende causas difíceis quase todos os dias, mas apaixonantes, causas que envolvem
pedido de indenização de danos morais, causas que envolvem discriminação, que envolvem muito assédio. Ultimamente, principalmente nos últimos 4, 5 anos pós-pandemia, a gente tem notado no escritório um aumento de afastamentos por doenças mentais no trabalho. Então, o direito do trabalho ele vai sofrendo mudanças. Agora temos a inteligência artificial que veio para ficar. As relações trabalhistas vão sofrendo mudanças, vão sofrendo modificações ao longo do tempo e o advogado está ali para orientar melhor o seu cliente. Então, tudo isso é muito, muito apaixonante, né? A gente leva os casos até o Poder Judiciário, a gente defende as nossas teses e a gente precisa, muitas vezes, comprovar tudo isso em audiências, com documentos. Então, a advocacia trabalhista é muito apaixonante, porque a gente está ali no dia a dia, junto com o cliente, e liga para o cliente, fala com o juiz e vai fazer sustentação oral no tribunal. É muito apaixonante. Perfeitamente. Essa questão das doenças mentais, hoje tornou-se um lugar comum se falar em burnout, né? Que é algo muito comum dentro da relação de trabalho. Isso se deve ao que especialmente, doutor Rodrigo? Eu ainda não sei te responder, mas eu desconfio de algumas coisas. Acredito que a tecnologia intensificou o trabalho, né? Dizia-se que a tecnologia iria libertar-nos do trabalho, iria gerar um ócio maior e tal, mas para algumas profissões, para algumas circunstâncias específicas, ela acaba intensificando o trabalho. Vou dar um exemplo aqui, as pessoas que trabalham com teleatendimento, né? Antigamente você atendia o telefone aqui, né? Atendia, desligava. Os maiores problemas eram em relação à síndrome de túnel do carpo, tendinite, bursite. E hoje não, o atendimento não é necessariamente com as mãos, é com headset, é pelo WhatsApp, e o número de atendimentos é infinitamente maior do que antigamente, mas infinitamente maior mesmo. Então, muitas pessoas acabam adoecendo, porque existe uma intensificação das cobranças, uma intensificação das metas. Antigamente, a gente ligava pelo telefone, fazia a cobrança para o funcionário, né? O funcionário era cobrado e tudo, e só iria conversar com o trabalhador, às vezes no dia seguinte, às vezes 2, 3 dias depois, e hoje passam-se as metas, muitas vezes pela manhã e à tarde o gestor já está cobrando. Então a intensificação do trabalho me parece, Hernani, que aumentou muito nos últimos tempos por causa da tecnologia. Perfeito. Há também um avanço nas queixas de assédio? Eu acredito que tem, veja, os problemas e as doenças mentais, elas, ao longo dos últimos anos, a visualização desse problema foi passando por atenuações. Então, digamos assim, parece-me que no início do século, as pessoas que eram alcoolistas, as pessoas que tinham problemas mentais eram vistas com certo preconceito pela sociedade. Eu não sei te responder se aumentou o caso de assédio, mas me parece que hoje as pessoas não estão com tantas restrições para contar para os outros e para os seus advogados que estão sofrendo um assédio, que sofreram uma discriminação. Eu acabei de chegar aqui e atendi recentemente uma pessoa que disse que está sofrendo discriminação, assédio por ser obesa no trabalho. Então assim, parece que as pessoas estão se sentindo um pouco mais à vontade de comentar esses casos, porque esses casos de problemas mentais já não estão sendo vistos pela sociedade com tanto preconceito como era antigamente. É a minha avaliação. Perfeito. No que mais a justiça do trabalho, o direito do trabalho, modificou-se em relação ao seu início de carreira, por exemplo? Inclusive, houve uma ampliação de competência durante esse período, né? Então... eu acredito que o direito do trabalho,
ele vai sofrendo, ele sofreu, sofre e sofrerá modificações por quê? Porque a legislação ela é dinâmica e as relações de trabalho são dinâmicas, né? No começo da minha carreira havia muitos pedidos, por exemplo, de horas extras. Muitos pedidos de horas extras, questões envolvendo cartões ponto, o cartão ponto que não era britânico, que era, etc. Isso hoje já não é mais, digamos assim, dentre os processos da Justiça do Trabalho, considerados, digamos assim, os processos que mais tramitam com pedido de hora extra, né? Hoje nós temos muito mais pedidos de indenização por assédio, muito mais. O que a gente tem hoje, então, no passado não havia tanto controle em relação a horas extras, hoje isso já mudou, a gente tem o avanço da tecnologia, as empresas avançaram em relação a controles de jornada que estão muito mais efetivos, né? Então, ao longo desses últimos anos, a gente pode perceber que me parece que as horas extras já não são mais tão requeridas na Justiça do Trabalho, né? A gente tem muito mais pedidos de assédio moral, pedidos que envolvem discriminação, temos ainda pedidos de indenização por acidentes e doenças ocupacionais, que já foram muito maiores do que são hoje, pelo menos no meu sentir. O Brasil teve uma redução de números de acidentes e de doenças ocupacionais desde a década de 70, isso comprovado por dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. Nós chegamos a ser, nós éramos o segundo ou terceiro país com maior número de acidentes de trabalho no mundo, em números absolutos. Hoje somos o quarto, quinto em números absolutos. Já diminuímos bastante. Mas nós temos no Brasil ainda um número bem alto de afastamentos de pessoas por doenças ou acidentes de trabalho, pessoas que deixam o mundo do trabalho todos os dias. Muita gente. Muita gente. Então, eu vejo que a Justiça do Trabalho ela tem um grande desafio no sentido de continuar a receber todas essas situações que envolvem relações trabalhistas. Continuo acreditando que a Justiça do Trabalho é o órgão mais competente, mais capaz, no sentido de analisar essas questões, enfrentar essas questões, entregar a tutela jurisdicional mais adequada para todos os tipos de contrato que envolvem o objeto trabalho humano, seja ele subordinado ou não. O senhor tocou agora num ponto interessante, subordinado ou não. A questão da pejotização. Qual a sua opinião sobre isso? E considerando ainda o fato de que o Supremo Tribunal Federal tem legislado ao arrepio da legislação trabalhista. Ou tem decidido ao arrepio, né, não legislado. É um tema bastante polêmico, Hernani, porque é assim, explicando aqui de forma bem resumida, né? O legislador, lá na reforma trabalhista de 17, tentou implementar para alguns trabalhadores altamente qualificados a possibilidade deles, aspas, escolherem, né, a forma de contratação, se é elitista, se pejotizado, etc. A grande questão é que, e a grande discussão de hoje, é que se você permitir com que o trabalhador escolha a modalidade de contratação, se é elitista ou pejotizado, isso pode criar um problema, né, dentro das relações trabalhistas no Brasil, dentro da regulação trabalhista no Brasil. Porque, inevitavelmente, algumas empresas podem impor que a contratação para trabalhar aqui na minha empresa seja como PJ, porque é mais barato, né? Dependendo do quanto essa pessoa ganhe por mês, pode sim ser mais barato. E aí me vem à mente lá o ano de 1966, quando o Ricardo Campos criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Roberto Campos, o Ricardo Campos é o neto, né? Quando o Roberto Campos criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que foi algo extremamente positivo e tudo, né? Mas que lá naquela época foi estipulado
que o trabalhador deveria escolher entre a estabilidade decenal ou o regime do fundo de garantia. Perfeito. E aí o que acontece? Apesar das fichas de registro antigas constar lá, trabalhador contratado na data tal, etc, etc, optando pelo regime, aí ficava em branco, né? Aí você preenchia FGTS ou estabilidade decenal. Ora, praticamente 100% dos novos contratos foram opção, digamos assim, FGTS. Então a empresa só contratava se a opção fosse FGTS. Voltando para o nosso caso aqui, entre ser CLTista ou PJizado, o receio é que se o Supremo autorizar a possibilidade do empregado de boa-fé optar entre os regimes, e ele optando pela pejotização, se isso não vai excluir direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, que são devidos a todo trabalhador, como fundo de garantia, descanso semanal remunerado e por aí vai. Qual que é a maior reclamação de quem é pejotizado? Eu atendo muitas pessoas no escritório que me procuram, que são pejotizados, que ganham bem ali, ganham acima de 15 mil reais. A maior reclamação é a estafa profissional. Essas pessoas ganham um valor, emitem a nota fiscal, ganham um valor um pouco acima, mas elas não têm horário de trabalho, não têm limitação da jornada de trabalho. Então, invariavelmente, todas essas pessoas que acabam me procurando no escritório estão esgotadas emocionalmente, assim, destruídas. Por quê? Porque estão trabalhando 10, 11, 12 horas por dia, finais de semana e tudo mais. Então, acho que o grande desafio do Supremo é assim, particularmente eu, assim, acredito que o Supremo deve estar imaginando algo nesse sentido, estabelecer algum critério objetivo para evitar a insegurança jurídica, para que juízes trabalhistas não reconheçam um vínculo de emprego, e isso pode, num vínculo reconhecido de uma pessoa que ganha um salário alto, pode gerar um passivo trabalhista muito grande para a empresa. Mas eu acho que existe um perigo aí de o Supremo eventualmente fixar um critério objetivo para esses trabalhadores pejotizados, como, por exemplo, ganhar acima de 15 mil reais. Porque daí você pode criar dois tipos de trabalhadores. Um trabalhador sem direitos trabalhistas, pelo simples fato dele ser um trabalhador de sucesso, uma pessoa que está ganhando mais pela sua competência, e então você deixa fora de qualquer tipo de proteção, e digo mais, a proteção mais importante, que é a limitação da jornada. Você deixa ele de fora da proteção, então você cria dois tipos de trabalhadores. Acredito que esse é o grande desafio do Supremo. Se o Supremo for definir critérios objetivos para fixação do trabalhador pejotizado, como é que nós vamos ter um trabalhador sem direitos nenhum e outros trabalhadores com direitos? Aí você cria um outro problema, sabe qual é? Um terceiro problema. O problema da concorrência desleal. Porque você vai ter empresas com grande parte das pessoas registradas, recolhendo os impostos, trabalhando certinho, pagando o fisco, e você vai ter empresas que não. Vai estar todos eles fora de proteção previdenciária e tudo. Então, como é que fica essa situação da concorrência entre empresas? Porque o trabalho é custo, né? Perfeitamente. Essa reclamação ao Supremo se transformou numa prática muito comum, algo que nós não víamos há 3, 4 anos passados, né? Algo que surgiu após a pandemia. Como é que o senhor vê para ter uma invasão de competência do Supremo em relação ao TST? Eu acredito que sim. E eu acredito que o Supremo não deveria revisitar fatos e provas e cassar decisões da Justiça do Trabalho. Eu acredito que em alguns processos o Supremo possa sim ter se equivocado. Porque, primeiro, volto a dizer, a Justiça do Trabalho é a justiça competente e é a que está mais preparada há 80 anos, pelo menos, para julgar
vínculos de emprego, para analisar vínculos de emprego, e a Justiça do Trabalho é extremamente responsável por isso, com esses processos. Extremamente criteriosa. Faz análise documental, faz análise de prova testemunhal, faz o interrogatório das partes, analisa a questão da boa-fé ou não. Então, a Justiça do Trabalho é competente, está preparada para julgar, analisa os fatos em primeira, segunda instância, em terceira, no caso do TST, instância extraordinária, matéria de direito, e eu não me recordo, na minha advocacia, do TST ter reanalisado fatos e provas, ou ter reenquadrado, o TST ter reanalisado fatos e provas em matéria, por exemplo, de vínculo de emprego. Então, particularmente com toda a vênia, acredito que o Supremo, em alguns processos, possa sim ter se equivocado ao revisitar fatos e provas, né? Acredito que o Supremo deveria deixar toda essa questão para a Justiça do Trabalho, como sempre foi. Volta e meia há um movimento de que a Justiça do Trabalho seria dispensável dentro das esferas da justiça brasileira. Isso seria um retrocesso de que magnitude, doutor Rodrigo? Olha, a Justiça do Trabalho é imprescindível. Ela é imprescindível para o sistema de justiça brasileiro. E ela não é uma exclusividade brasileira, né? Nós temos em outros países, inclusive em países de tradição anglo-saxã, câmaras trabalhistas, turmas especializadas em matérias trabalhistas, dentro dos Estados Unidos, que são muito citados, né? Existem nos estados, no Texas, na Flórida, tal, câmaras específicas para julgar matérias trabalhistas. Então, a Justiça do Trabalho, ela cumpre um papel muito relevante dentro do Brasil, dentro do nosso sistema de justiça, porque ela é uma justiça altamente especializada. Ela dirime os conflitos e ela não está aqui apenas para dirimir os conflitos provenientes de problemas de trabalhadores, Hernani. Muita gente acha que a Justiça do Trabalho só está aqui para dirimir esse tipo de conflito, mas a Justiça do Trabalho analisa dezenas de outros assuntos que envolvem também empregadores, que muitas vezes precisam da Justiça do Trabalho. Precisam para a abertura de um inquérito, por exemplo, de questões envolvendo trabalhadores que furtam, né? Você precisa ali, por exemplo, abrir. Eu, algum tempo atrás, abri reclamatória trabalhista pelo empregador, para poder convalidar uma justa causa. Então, a Justiça do Trabalho não analisa apenas pedidos de trabalhadores, né? Ela é imprescindível, ela recolhe os seus impostos, apesar de que nós não podemos olhar para ela unicamente sob o ponto de vista econômico, né? Ela não está aí exclusivamente para isso, para recolher INSS ou imposto de renda, mas além de recolher esses valores, a Justiça do Trabalho presta um trabalho imprescindível para a sociedade. Imagine, sem a Justiça do Trabalho, como que nós iríamos levar essas causas extremamente sensíveis? Não que os outros ramos da justiça não sejam importantes, mas os juízes trabalhistas são altamente preparados, e trago inúmeras decisões do meu escritório de processos que foram julgados improcedentes, de trabalhadores que não ganharam as suas ações, né? Então assim, atribuir à Justiça do Trabalho esse papel de que ela seria pró-trabalhador ou contra as empresas, isso não procede de forma alguma. A Justiça do Trabalho sempre fez análises criteriosas dos processos, juízes são extremamente preparados e acredito que quem acaba dizendo esse tipo de informação, disseminando esse tipo de informação, é porque está desinformado mesmo. Perfeitamente. Doutor Rodrigo, dentro da sua advocacia, nesses 25 anos, deve ter passado pelas suas mãos causas muito interessantes. E gostaria que citasse alguma
uma ou mais de uma, que a gente pudesse ver qual o tipo de circunstância que ela envolveu para se tornar uma causa, digamos assim, memorável. Olha, eu já tive muitas causas, tanto de reclamantes quanto de reclamadas, de empresas, né? Todas as causas são memoráveis, porque nenhuma causa é igual a outra. Todas elas envolvem um grau de dramaticidade, de paixão, de envolvimento, e todas elas, sem sombra de dúvida, dariam um capítulo de um livro. E de todos os advogados. Isso não é exclusivo meu, mas de todos os advogados trabalhistas, causas que a gente tem que muitas vezes fazer uma reviravolta, né? Tentar remediar, perde em primeira instância, tenta remediar no tribunal, mas assim, tem sempre aquelas mais marcantes, né? E para mim as mais marcantes são as causas de acidente de trabalho. Essas são muito marcantes, as causas que envolvem assédio sexual são marcantes. Infelizmente, muitas delas a gente não pode contar por segredo de justiça. Mas assim, eu posso contar uma que foi para mim muito marcante, que foi a causa de um trabalhador que faleceu em uma explosão numa fazenda aqui no interior do Paraná. Ele estava trocando um pneu de trator e o pneu explodiu e ele veio a falecer. Ele teve assim uma morte muito, muito sofrida, foi levado ao hospital e tudo, e ele deixou esposa e filho pequeno. E aí a empresa não teve acordo, a moça teve que sair, ela morava na chácara, né, do empregador, uma grande empresa, e ela teve que ir morar nos fundos da casa da sogra, né? E aí eu atendi, porque a gente faz um juramento, a gente atende ricos e pobres. Eu tenho na minha carteira lá, eu tenho desde companhia aérea até pessoas extremamente humildes, tenho o maior orgulho de dizer isso. E todos os advogados, garanto para você que todos os advogados também. Mas eu era uma pessoa muito humilde e eu fiz questão de ir até a casa dela no interior do Paraná e atender ela e tudo. E ela explicou a situação e disse, olha, eu já estou idosa, eu não vou durar muito e ela está aqui morando nos fundos da minha casa, não tem um cômodo, né? Eu preciso que o senhor faça algo. E aí a gente entrou com o processo e fizemos uma audiência e tudo, e na audiência de instrução, graças a Deus, a gente conseguiu um bom acordo, sabe? Mas é daqueles acordos que deixa a gente emocionado, porque se você leva o processo adiante, poderia durar 5, 6 anos, e aí a criança estava com 6 anos de idade. E aí a mãe disse para mim, eu preciso de um acordo porque o meu filho daqui 6, 7 anos, quando o processo acabar, ele já vai estar grande. Eu preciso que algo seja feito e seja feito agora, né? E graças a Deus, ao entendimento da empresa, a gente negociou e conseguimos um bom acordo. E ela conseguiu comprar uma casa para ela com o valor desse processo e foi morar na casa com o menino. Então, assim, foi uma satisfação, fiz um acordo por um valor 5 vezes menor, assim, realmente porque para mim o que importava realmente é essas coisas que não é só pelo dinheiro, é pela justiça, pela criança, né? Para levar uma tranquilidade ao cliente, né? Ao cliente, naquele momento e tal. E fazia parte dos objetivos da família, sim, né? Conseguir alguma coisa que confortasse. Exatamente. Né? Acho que essa é uma função muito nobre da Justiça do Trabalho, né? Essa questão de você levar a paz. Né? Até a Justiça do Trabalho é conhecida como a casa da paz social. Né? Então tem isso, né? Tanto como distribuição de renda, como a possibilidade de gerar algum tipo de conforto, como nesse caso. Né? Eu tenho sempre me deixou assim, muito curioso o fato de que, na Justiça do Trabalho, a relação dos advogados com os juízes me parece muito mais próxima do que na justiça, nas outras esferas da justiça, a Justiça Federal, a Justiça Estadual. O senhor acha que isso se deve a que motivo?
Eu acredito, boa pergunta, eu acredito que pelo fato da maioria dos tribunais serem de médio e de pequeno porte, dos tribunais do trabalho, tá? Então, por exemplo, o Paraná o TRT9 é um tribunal de médio porte. Então, a gente tem não uma proximidade, mas a gente, normalmente, pelo fato de ser de médio porte, a gente encontra um juiz fazendo audiência aqui em Curitiba, e o mesmo juiz que eu fiz audiência em Curitiba no mês passado, eu encontrei ele em Paranaguá anteontem, tá? Então, às vezes, o juiz ele tá girando o estado, né? Então, eu acredito que seja em virtude disso. Isso não acontece necessariamente, por exemplo, TRT2, que é considerado talvez o maior tribunal trabalhista do mundo, né? São muitos e muitos juízes, porque São Paulo é um país, né? Claro. Então, mas assim, aqui especificamente no Paraná, esse seria um primeiro motivo, a meu ver, e o segundo, porque as associações, principalmente a Associação dos Advogados Trabalhistas, os institutos dos advogados do Paraná, o IAP, e a OAB, sempre mantiveram um diálogo muito proveitoso com a presidência, as presidências do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. A presidência sempre acolheu os anseios dos advogados dentro das possibilidades, na medida do possível, né? Então, sempre teve muito diálogo, sempre. Então, eu não me recordo de alguma situação de que o tribunal tenha desmarcado alguma reunião ou não tenha atendido algum dirigente das entidades pertencentes aí à classe dos advogados. O relacionamento sempre foi muito agradável. O senhor lembra, ali por volta de 2010, 2011, houve uma grande, não digo uma polêmica, mas uma grande discussão entre o tribunal e a ordem no sentido de implantar ou não o processo eletrônico, né? Sim. E aquilo foi negociado durante alguns meses, sempre em alto nível. Sim. Né? Até que se acertou-se, né, a implantação do sistema, e o sistema foi uma revolução. Sucesso, né? Eu, inclusive, num congresso no Equador, eu apresentei o Escritório Digital do Paraná. Que era um sistema fantástico. E assim, um sistema, os advogados gostavam muito, porque ele reproduzia exatamente o processo físico, nas páginas e tudo. A gente teve muita dificuldade quando teve que abandonar o escritório digital do Paraná, desenvolvido aqui pelo tribunal. Exatamente, o Dr. Braulio Guzmão. Exatamente. Mas até hoje, alguns advogados dizem, olha, nós não voltamos a ter a mesma eficiência do escritório digital, mesmo no sistema de hoje, 15 anos passados. Sim, confirmo, assino embaixo. Porque o escritório digital era muito bom mesmo. Hoje, assim, o PJE precisa de melhorias. Tem algumas coisas muito boas no PJE, que é a uniformidade, né? Então, principalmente quem é advogado e tem processos em outros regionais, como é o caso do nosso escritório, a gente tem uma facilidade a interface é a mesma, a gente entra no TRT15, TRT2, TRT4 com a mesma facilidade que entra no TRT9, né? Então não são vários sistemas. O relacionamento no segundo grau é o mesmo para os advogados também? Os embargadores? Falando por mim, sempre foi muito bom, muito proveitoso, muito respeitoso, sempre, né? Então, falo isso por mim. Na época que frequentei e fiz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sempre foi muito respeitoso, sempre os advogados foram muito bem atendidos pelos eminentes magistrados. Em relação ao senhor que advoga em outros tribunais do trabalho, em relação à eficiência, como é que o senhor vê o TRT9? É uma boa pergunta. Agora, hoje, com a inteligência artificial, muita coisa melhorou em todos os regionais. Eu vejo, em relação à marcação de audiências, por exemplo, o TRT9 muito mais ágil
do que outros regionais. Acredito que pelo volume de processos, né? Então, quando a gente distribui, por exemplo, um processo aqui no TRT9, agora em 2025, tem varas que marcam audiência em 30 dias, tem audiência marcada. Em outros regionais, chega a 1 ano. 1 ano, na primeira audiência, né? Então, aí eu já não vou saber informar o porquê dessa diferença. Imagino eu que é em relação ao volume de processos, né? Então, eu não tenho acesso aos dados do tribunal para saber o volume de ações de 2025, 2024, mas a gente tem sentido que o TRT da Nona tem, no processo de conhecimento, tem tido resultados muito bons. No processo de execução, algumas varas podem melhorar, né? Algumas acabaram sofrendo correção alguns anos atrás, houve um acúmulo de processos, mas no geral, sim, é um tribunal excelente de se advogar. Muito bem. O senhor, além da advocacia, e é normal isso, também exerceu o magistério, especialmente na PUC, né? Na Escola de Negócios. Como é que foi essa experiência? O senhor continua dando aula, não? Sim, continuo dando aula, a gente não para, né? A docência é uma paixão, assim. Eu dou aula desde que me formei, praticamente, sempre foi meu sonho dar aulas, né? E sou muito vocacionado para isso, acredito que pela minha formação no Colégio Bom Jesus, no Colégio Santa Maria, eu sempre gostei de dar aulas, de trocar informações com os meus alunos. Os alunos, eles acrescentam muito à experiência docente, né? Trazem cada um deles ali a sua visão de mundo, os seus casos, né? As dificuldades que eles têm na empresa, os casos que eles passaram ali. Isso enriquece bastante as aulas. Então, a gente aprende muito também dando aula. Então, eu faço questão de continuar dando aula. Hoje, num ritmo um pouco menor do que no passado, que eu dava aula em graduação, dei aula em graduação há muitos anos, né? Dei aula na Federal também, dei aula na UPET muitos anos, na Curitiba também dei aula, né? E hoje estou na pós-graduação da Escola de Negócios da PUC do Paraná e tenho muita honra em dar aula na PUC do Paraná. Perfeitamente. E, além disso, com atuação também muito efetiva no Instituto dos Advogados do Paraná, onde somos colegas. Ah, sim. Sim, o IAP é um caso de amor, né? Porque é um instituto fundado há mais de 100 anos, né? Que teve grandes nomes do direito, não só do direito do trabalho, mas do direito em geral, né? E foi fundado por ex-alunos ali da Universidade Federal do Paraná. Então, você tem ali a reunião de grandes nomes da cultura jurídica paranaense, da cultura jurídica brasileira, e não apenas advogados, porque também magistrados podem fazer parte, membros do Ministério Público. É uma grande honra para mim poder presidir ao lado de grandes advogados a diretoria do Departamento de Direito do Trabalho do IAP, né, sob a presidência do nosso querido Guilherme Lucchesi. Perfeitamente. Um ótimo presidente já no seu segundo mandato, Sim. Fazendo uma administração fantástica dentro do Instituto. Doutor Rodrigo, o senhor falou na inteligência artificial e eu gostaria que o senhor nos desse a sua visão do futuro sob a égide da IA. Boa pergunta, né? Eu não sou futurologista, mas acredito que o trabalho humano está prestes a sofrer grandes mudanças. Não acredito que a IA vai acabar com os postos de trabalho. Acredito que novos postos em novas ocupações, novas tarefas serão criadas, né? A grande dificuldade da tecnologia é que ela não consegue repor, ela não digo, mas o posto de trabalho que ela elimina, ela acaba deixando aquele trabalhador a ver navios, né?
E o grande problema da tecnologia é que aquele trabalhador que está a ver navios, eu não consigo pegar ele, treiná-lo para trabalhar com a IA no ano seguinte, né? Para você formar uma pessoa, um técnico, uma pessoa em qualquer tipo de função, exige-se muitos e muitos anos de estudo. Então, a dificuldade é essa, né? Você, primeiro, o direito poderia criar mecanismos para minimizar o impacto da IA em relação a determinados postos de trabalho que serão eliminados. Isso sem sombra de dúvida. Teremos novas funções e novas tarefas e profissões que a gente nem imagina, Hernani. Profissões que ainda serão criadas. O meu filho já estuda na escola essas tendências de IA, porque daqui 5, 6, 7 anos as profissões serão bem diferentes das profissões que nós conhecemos hoje, né? Então, assim, eu vejo, respondendo a tua pergunta, eu vejo que o futuro da IA, ela vem beneficiar a sociedade, desde que essa sociedade esteja bem preparada, desde que o mercado de trabalho esteja capacitado para poder operar essa IA, e é ali que vai entrar a Justiça do Trabalho, ela não vai acabar. Porque mesmo com o IA, nós teremos questões desafiadoras no direito, questões desafiadoras para a Justiça do Trabalho enfrentar. Essas situações, nós já estamos enfrentando hoje, essas situações, por exemplo, de motoboys plataformizados, são situações desafiadoras para a justiça, porque várias pessoas por aí, vários motoboys acabam sofrendo acidentes e alguns deles morrem em acidentes de trabalho. E algumas dessas empresas dizem que não tem responsabilidade, né? E às vezes quem morreu ali é um pai de família. Então, como que vai ficar essa situação? É uma situação nova, colocada pela tecnologia, na qual aquela empresa que disponibiliza a plataforma, ela não se vê como contratada. Ela não vê o motoboy como contratante, ela como contratada, ela se vê como intermediadora entre alguém que pediu o serviço de entrega e o motoqueiro. Então são desafios, né? Se mistura essa situação, mas quem que é o contratante? Quem que é o contratado? Como é que é isso? Né? São situações criadas pela IA, porque tudo isso que a gente usa nessas plataformas tem inteligência artificial, né? Você vai pedir um Uber, ele localiza, ele entrega ali, né, para o motorista qual é a tua localização exata, qual é o melhor trajeto, tudo isso aí já é a IA trabalhando, ela está fazendo o melhor percurso, ela otimiza o valor da corrida, né? Se estiver chovendo, se for final de dia, ela cobra mais caro, então ela já faz esse cálculo. Então são desafios que estão vindo para a Justiça do Trabalho, né, por meio da inteligência artificial. Difícil dizer para onde que nós vamos. Uma coisa é certa, para onde a gente for, haverão novos postos de trabalho, novas demandas, e a Justiça do Trabalho vai ter que estar ali para resolver esses conflitos, né? Não excluindo a Justiça do Trabalho sobre a ideia de que é algo novo, porque a tecnologia acompanha, desde a Revolução Industrial, ela vem acompanhando a gente. As coisas vão mudando, né? Mas o contrato permanece. Você tem que ter um contrato. A regulação é feita através de um contrato, né? Entre contratante, contratada, e qual é o objeto desse contrato? É o trabalho humano. Então a Justiça do Trabalho tem que ser chamada para resolver qualquer tipo de conflito que venha existir ali. Perfeitamente. O senhor tem um filho que tem um grande futuro pela frente.
O senhor indica o direito como uma profissão? Sem sombra de dúvida, mas sem sombra de dúvida, né? A gente não tem esse poder, né, de determinar ou escolher, né, o caminho dos nossos filhos, né? Mas se um dia ele me pedir algum conselho, com certeza eu vou dizer que o direito é, sem sombra de dúvida, né, é uma das profissões mais apaixonantes, o direito à advocacia mais apaixonantes de todas, sem sombra de dúvida, né? Eu procuro exercer a minha advocacia com muito entusiasmo, paixão e coragem, né? Aqui a coragem, o advogado tem que ter muita para poder enfrentar os grandes desafios de grandes processos que a gente tem pela frente. Doutor Rodrigo, já para finalizar, uma mensagem sua aos nossos espectadores e às novas gerações. Olha, eu diria o seguinte, Hernani, que a gente tem que fazer tudo na vida com muita paixão, com muita dedicação e com muita fé, né? Se a gente faz isso na nossa vida, todos os dias da nossa vida serão incríveis. E se a gente se dedica a uma causa, como advogado, como juiz, como promotor, e faz aquilo com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muita paixão, a vida só nos premia, sabe? Com sorrisos, com agradecimentos. Então eu diria para fazer tudo com muito amor, muita paixão, muita dedicação. Eu acho que o direito tem essa capacidade de lhe deixar realizado tanto espiritual como materialmente. Então, eu agradeço muito essa entrevista, em nome do nosso presidente, em nome de todo o TRT 9. Muito obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço.